Fala galera, tudo bem com você? Dando continuidade aqui aos nossos estudos de como é que nós vamos fazer para poder dar números para os valores das imagens, dos objetos, quando nós estivermos trabalhando com espelhos e lentes esféricos, né? Então nós vamos só relembrar rapidamente aqui, olha, a questão das fórmulas, né, que vão determinar essa relação entre objeto e imagem. Aqui nós temos a equação de conjugação de imagens e ela serve tanto para espelhos quanto para lentes. Ela diz o seguinte, ó, que 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre a abscissa do objeto, que seria a distância que o objeto se encontra em relação ao espelho ou à lente, dividido mais 1 sobre a abscissa da imagem. Então aqui, ó, F é a distância focal, P a abscissa do objeto, P' a abscissa da imagem. Já já nós vamos colocar uma imagenzinha aí que vai ajudar você a relembrar e identificar quem são esses valores, tá? No que diz respeito a quanto uma imagem ela pode ser maior ou menor do que o objeto, então nós vamos ter essa expressão aqui, ó, do aumento linear transversal. O que ele significa, né? O aumento ele vai ser menos P' sobre P, eu posso determinar ele dessa forma. P' a abscissa da imagem, P a abscissa do objeto, né? Então a distância que a imagem está do espelho ou da lente e a distância que o objeto está do espelho ou da lente. Ou eu posso escrever aqui, ó, y' sobre y. Esse y' seria a ordenada da imagem, ou seja, a altura da imagem, e o y é a altura do objeto. Essas expressões aqui, elas são todas iguais, né? Então eu posso dizer que o aumento é menos P' sobre P, eu posso dizer que o aumento é y' sobre y, ou eu posso dizer que o aumento é distância focal dividido por distância focal menos a abscissa do objeto, né? Para lentes, pessoal, nós vamos precisar definir uma nova grandeza chamada aqui de convergência ou vergência, você vai encontrar isso na literatura também, que ela é o quê? O inverso da distância focal. Na prática, ela seria uma medida lá do grau do óculos, né? Vamos dizer, uma pessoa que tem um óculos de 2 graus. É porque a vergência ou a convergência da lente daquele óculos é equivalente aí a 2, né? 2 o quê? 2 dioptrias. Então essa é uma unidade de medida que nós não conhecemos ainda. Ela está definida aqui, né? Uma dioptria é o inverso do metro. Por isso que essa expressão, ela sempre vai ter validade se a distância focal estiver em metro. Nós não podemos usar ela com outra unidade de medida. Aqui não tem problema, eu posso colocar em centímetro e metro, desde que sejam as mesmas unidades de medida, eu posso usar qualquer uma. Mas no caso da convergência especificamente, ela só vai ser válida se tiver dado em metro. Aí, o padrão que vai ser utilizado é esse, olha. Se eu tiver um P' positivo, vai se tratar de uma imagem real. Se eu tiver um P' negativo, eu vou ter uma imagem virtual. Essa é a classificação que as imagens vão receber. No que diz respeito à distância focal, se a distância focal for positiva e eu tiver um espelho, é côncavo. Se eu tiver uma lente, é uma lente convergente. No caso da distância focal negativa, se eu tiver um espelho, vai ser um espelho convexo. Se eu tiver uma lente, é uma lente divergente. A altura da imagem positiva, a imagem é direita em relação ao objeto. Se a altura da imagem for negativa, então a imagem é invertida. Essa questão de ser direita ou invertida, essa imagem está em pé ou de ponta cabeça. E quanto ao aumento, pessoal, faz sentido a gente falar do módulo ou valor absoluto. Se o valor absoluto, independente do sinal, ele for positivo, ou melhor, ele for maior que 1, é porque a imagem é maior que o objeto. Se for exatamente igual a 1, é porque a imagem é igual ao objeto, ou seja, ela tem o mesmo tamanho que o objeto. E se o aumento em módulo for menor do que 1, é porque a imagem é menor do que o objeto. Para você poder conseguir saber onde é que vai ser positivo, onde vai ser negativo e tudo mais, então nós vamos fazer um desenho aqui para você conseguir identificar. Talvez se a gente conseguir fazer um desenho de cada um desses, já vai ser mais que o suficiente aí para a sua compreensão, tá? Então vamos fazer de um espelho côncavo aqui, de um espelho convexo aqui, uma lente convergente aqui e uma lente divergente aqui. Lembrando que essas linhas, né, que foram desenhadas, elas correspondem aí ao
eixo principal, tá certo? Então nós falamos de um espelho côncavo nessa posição. E o espelho convexo, a representação ela pode ser assim, né? Esse daqui é o espelho convexo. A parte de trás do espelho, onde tiver esses risquinhos, então a parte da frente aqui é refletora, aqui também a parte da frente é refletora. No caso da lente convergente, nós vamos identificar aqui assim, ó. Imagina que essa linha ficou reta, né? Essa é uma lente convergente, essa daqui uma lente divergente. Os elementos que vão ser representados são os mais importantes aí para você poder conseguir identificar, né? Então, no caso dos espelhos, você vai ter o vértice, o foco e o centro, por exemplo, né? A distância focal seria essa distância aqui, ó, do foco até o vértice. Isso daqui corresponde, então, à distância focal. Por que a distância focal é positiva para o espelho côncavo? Porque esse eixo, ele vai ser positivo no sentido oposto ao da incidência da luz, né? Então, ele é positivo para cá, ó. Nesse sentido, é que esse eixo é positivo. Ou seja, né, se eu tivesse, por exemplo, um objeto aqui nessa posição, esse daqui sendo o meu objeto, a imagem formada ela estaria aqui assim. Essa daqui é a imagem. Para essa situação representada, tá? Como a imagem ela estaria numa posição que seria à frente do espelho, ela está na parte positiva do eixo, porque o negativo seria daqui para lá, né? Aqui seria o zero, pensa no plano cartesiano, né? Então aqui, ó, aqui é o zero. Positivo para cá, porque a luz vem vindo da esquerda para a direita. Lembrando que o eixo vai ser positivo no sentido oposto ao da incidência da luz para objetos, né? E daqui para lá, então, seriam os valores negativos. Por isso eu teria aqui, ó, nesse caso, o y é positivo e o p é positivo. Nesse caso, o y' é negativo, porque ele está de ponta cabeça em relação ao objeto, né? E o p' é positivo, porque ele também está no lado positivo aqui. No espelho convexo, então aqui estaria o vértice, aqui o foco e aqui o centro. Lembrando que a distância entre o foco e o vértice, entre o centro e o foco é a mesma, né? Essa daqui, então, olha, seria a distância focal. Por isso é que o espelho convexo ele tem distância focal negativa, né? Eu não desenhei aqui, né? Mas daqui até aqui é o P, daqui até aqui é o Y. Daqui até aqui é o P', daqui até aqui é o Y'. Se eu tiver um objeto aqui, olha, no caso, na frente de um espelho convexo, esse é o objeto, lembrando, o eixo é positivo para lá também, tá? Então eu teria aqui, ó, o foco é negativo, porque ele está atrás, né? Aqui é o zero, positivo para lá, daqui para trás negativo, então distância focal negativa é porque o espelho é convexo. O P seria a distância do objeto até o espelho, o Y seria a altura do objeto. Nesse caso, a imagem ela seria formada aqui assim, por exemplo, ó. Então eu teria uma imagem virtual, porque o P' é negativo. Tá vendo que a imagem está atrás do espelho? Então a distância daqui até o espelho é o P'. E a distância daqui até aqui seria a altura da imagem, é o Y', certo? É desse jeito aí que você vai conseguir identificar. Agora que eu já falei, eu vou escrever, porque senão o desenho ia ficar muito carregado, eu fiquei preocupado de você não conseguir identificar as coisas, né? Mas aqui seria o Y, aqui é o P, aqui é o Y', e daqui até aqui é o P'. A mesma coisa aqui, olha, então essa distância seria o P, essa altura aqui seria o Y. Essa altura aqui, ó, é o Y', e essa distância aqui é o P'. Tá?
Isso então quando eu tiver um espelho côncavo e espelho convexo. No caso das lentes, pessoal, a lente ela vai ter o centro óptico, que é um ponto importante. Eu vou ter aqui, ó, eu posso representar um anteprincipal, ou melhor, aqui é o foco objeto, né? Aqui é o foco objeto e o anteprincipal objeto. Aí, a mesma distância, eu teria o foco imagem e o anteprincipal imagem. No caso da lente divergente, o que altera é o seguinte, eu consigo ter o centro óptico aqui. Mas desse lado eu vou ter o foco imagem e o anteprincipal imagem. E aí aqui eu tenho o foco objeto e o anteprincipal objeto. Essa é a diferença. No caso das lentes, eu tenho duas classificações. Imaginando que a luz vem vindo da esquerda para a direita, então o eixo vai ser aqui, ó, positivo para objetos, no sentido oposto da incidência da luz, e positivo para imagens, no mesmo sentido da incidência da luz. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Ele é positivo para... Lembrando que o zero está aqui, né? Positivo para cá. Se eu tiver objeto desse lado. E se eu tiver objeto de imagem desse lado aqui, então eu vou representar ela com positivo para a imagem com um sinal positivo, né? Vamos também colocar duas situações aqui, pessoal. Vamos imaginar assim, olha, que eu tenha um objeto que ele está aqui antes do anteprincipal objeto, de uma lente divergente. Esse é um objeto. O que vai acontecer? A imagem que vai ser formada dele vai ser uma imagenzinha pequenininha aqui, ó. Já se eu tiver o mesmo objeto diante de uma lente divergente, a imagem, então essa daqui é a imagem, né? Se eu tiver um objeto aqui diante de uma lente divergente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma imagenzinha formada aqui, assim, por exemplo. Tá? Aqui seria, então, nós vamos chamar de imagem. Certo? No que diz respeito àquelas classificações todas, né? Então, aqui, ó, essa distância seria o P, e essa altura aqui seria o Y. Você pode ver que no caso das lentes eu tenho dois focos, né? Eu tenho um foco objeto e um foco imagem, mas a distância focal é sempre a mesma. É igual aqui, ó. Então eu tenho um foco imagem e um foco objeto. Mas a distância entre o foco e a lente é sempre a mesma, tá? Bom, a imagem, então a distância aqui, ó, seria o valor do P', e a altura da imagem aqui, ó, é o Y', tá? Nesse caso, P' positivo, Y' negativo. Nesse caso, eu teria aqui, ó, o P é a distância do objeto até a lente, o Y é a altura do objeto. O P' é a distância da imagem até a lente, e o Y' seria a altura da imagem. Nesse caso, ó, pessoal, você percebe que aqui, ó, o eixo ele é positivo para imagens da lente para a direita. Como a imagem está à esquerda, esse P' aqui seria negativo. Mas o Y' seria positivo, porque ele está acima do eixo. Beleza? Então, com essas informações, você vai conseguir aí praticar com as tarefas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um abraço, tchau!